Amém, muito bem. O véu que separava já não separa mais. A base da nossa fé é esta, que um dia o véu rasgou-se de cima a baixo. Foi um ato de Deus nos dando acesso a um lugar chamado, como é que é o nome desse lugar mesmo? Santo dos Santos. Toda aquela tipificação do tabernáculo terreno, havia um lugar que ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano. Olha só. E esse véu rasgou-se para que nós tivéssemos em Cristo acesso à presença de Deus. Então, todo aquele simbolismo do Velho Testamento se cumpre em Cristo Jesus. Por isso, hoje, podemos dizer com toda convicção e certeza, estamos na presença do Senhor. Não existe mais o véu. Não precisamos mais de intermediários. Não precisamos de vigários humanos. Não precisamos de sacerdotes. Não precisamos de sumo sacerdote. E a Bíblia diz que nós somos um reino sacerdotal. Significa que cada um de nós viramos, pela graça de Deus, sacerdotes. Podemos entrar, podemos chegar na presença do nosso Deus. É isso que estamos fazendo hoje aqui. Por isso nós oramos e temos acesso ao Senhor. E por isso que no final da oração é de praxe nós dizemos o quê? Porque estamos falando com o Pai, né? Falamos em nome de Jesus. Porque só através do nome de Jesus, nome que não é um nome mágico, nome que representa a pessoa do Senhor Jesus e aquilo que Ele fez, é que nós podemos orar, nós podemos nos colocar diante do Senhor. Vamos orar então, vamos entregar, colocar diante do Senhor o culto de hoje. Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, estamos adentrando, Senhor, como está escrito na Tua palavra, a presença do Senhor através do véu que rasgou-se de cima a baixo e nos deu acesso ao Senhor pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos então a Deus que neste momento de culto, o Teu Espírito Santo esteja agindo, o Teu poder esteja se manifestando, a Tua presença santa, ó Deus, nesse lugar, que traz, Senhor, significado a este culto. Sabemos que culto só existe com a Tua presença. E pedimos que o Senhor, então, toque em nós, toque nos nossos corações, toque em cada vida, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja convencendo do pecado, da justiça, do juízo, que esteja iluminando a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, que dependemos totalmente de Ti, do Senhor, para que possamos compreendê-la. Esteja nos abençoando, esteja abençoando todos aqueles, ó Deus, que também estarão mesmo através só de gravações, ó Deus, mas ouvindo também a Tua palavra e participando deste culto. Abençoa-nos, ó Deus, a todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar o nosso Deus, cantando este hino do nosso cantor cristão, o número 62, que é Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome traz consolo, dá consolo, seja no lugar que for. O pastor Brasil vai nos ajudar também, tocando, e nós vamos pensar hoje nesse nome. Infelizmente, aconteceu algo com esse nome, que se apossaram dele e começaram a imaginar que era um nome místico, né? Mas não, o nome representa a presença da pessoa de Jesus. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, é porque Ele está validando aquilo que estamos pedindo mediante a sua presença e o seu sim, e o seu amém.
É isso que fazemos quando oramos. O nome representa toda a autoridade do Senhor Jesus. Vamos cantar. Por que é importante um nome, né? Essa ideia do nome, muitas vezes é colocada como algo místico, como se fosse algo que você usaria em determinados momentos, mesmo sem você conhecer o dono do nome, que é o Senhor Jesus, né? Que é a presença dele real. Uma vez, Moisés ele foi chamado para ser o líder dos judeus, e Deus falou com Moisés, e Moisés começou a dar um monte de desculpa, né? Qual a desculpa que Moisés deu mesmo? Sou pesado de língua, né? Sou gago, sou pesado de língua, não sei falar. E Deus falou, não, mas eu te dou alguém que fale em teu lugar, né? Que seria o irmão dele, Arão. Mas ele estava cheio de desculpa. E num dado momento, Moisés perguntou para Deus, mas quando perguntarem qual o Deus que me mandou, como que é o seu nome? Porque eles acreditavam que se possuíssem o nome do Deus, toda vez que invocassem aquele nome, aquele Deus era obrigado a aparecer. Era uma ideia mística. O que Deus respondeu? Eu sou. Tá? Quando te perguntarem quem te enviou, responda, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou se refere ao fato de que Deus, é difícil entrar nesse assunto, é um assunto profundo, né? Mas a igreja tem se feito de tal maneira estudiosa da Bíblia que é importante isso. Porque quando fala eu sou, está falando do ser, né?
Eu sou. Quando se refere a coisas humanas, a gente pergunta, tal coisa existe? Existe. Quando a gente pergunta sobre Deus, ele não diz que Deus existe, a gente diz que Deus é. É diferente. Deus é. A semana passada nós falamos sobre aquele negócio que no hebraico não tem nem passado nem futuro, né? Ou melhor, que não tem o tempo presente, que na língua ou é passado ou é futuro, e o tempo presente é o tempo de Deus, certo? É a eternidade de Deus. Ali, no tempo presente, está o hoje do Senhor. Por isso que ele diz, eu sou, eu não estou no tempo e no espaço, eu sou, porque de eternidade a eternidade é o nosso Deus. E é com esse Deus que nós nos relacionamos. Não é com o Deus das nações que podem ser encontrados em cima de uma mesa ou em algum lugar, representados por figuras que são dessa terra, figuras criadas. A nossa relação é com eu sou, com aquele que é, eternamente. Esse é o nosso Deus. Que privilégio nós temos, né? Cada vez que fechamos os olhos e nos colocamos diante do Senhor, nós nos colocamos com alguém que está sobre todas as coisas, sobre todo o universo. E nós somos tão somente humanos. Nós vamos cantar uma canção, e essa canção fala da nossa humanidade, fala do nosso sofrimento, fala da nossa dor, mas mesmo nós sendo assim tão frágeis, humanos, pequenos, Deus, esse Deus todo-poderoso, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele pega na nossa mão, Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele nos restaura. Vamos cantar então essa canção.
Amém. Nos momentos de fraqueza, é o Senhor que nos conduz, nos restaura. Carlos, pode se posicionar. Estou vendo ele tão distante ali, né? Vamos ter um momento agora de oração. Feche seus olhos. Eu quero que você lembre de alguém neste momento que está sofrendo. Existem pessoas, né, vizinhos, pessoas conhecidas, que podem estar internadas, entubadas, que podem estar em situações complicadas nesse período de pandemia, alguns desempregados, né? Algumas outras pessoas sofrendo, crises familiares, tantas coisas. Nós somos humanos, somos pequenos, somos frágeis. Nós temos um Deus todo-poderoso que pode agir, que tem agido, que já tem mostrado a sua ação em todas as Escrituras, e Ele pode transformar qualquer situação, desde que nós nos coloquemos diante do Senhor. Então lembre de alguém, pense em alguém, vamos interceder por essa pessoa. Talvez seja você mesmo que esteja precisando. Então também coloque o teu pedido, a tua necessidade diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor, reconhecemos que o Senhor é aquele que, quando andou o Senhor no seu ministério aqui na terra, o Senhor curava os enfermos, o Senhor ressuscitava os mortos, o Senhor manifestava poder sobre a natureza, repreendendo os ventos e os mares. O Senhor era aquele que agia de forma tão poderosa, com misericórdia, Senhor, sobre aqueles que sofriam, curava os lunáticos, expulsava os demônios, e nós reconhecemos que o Senhor é o mesmo. A palavra diz que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E sabemos que o Senhor está aqui, e sabemos que o Senhor nos ouve, porque o véu se rasgou, e é na tua presença agora que nós pedimos pelos que sofrem, por aqueles que estão no pensamento e no coração do teu povo, pelos quais o teu povo neste momento clama. Pedimos que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja transformando qualquer situação, ó Deus, que para nós que somos humanos, que somos frágeis, são situações impossíveis. Mas para o Senhor, nada é impossível. Assim nós cremos. Peço que o Senhor age, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, em todas essas circunstâncias. Nós te pedimos isso e cremos, confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um dos nossos hinos. Esse hino fala da proteção do Senhor e nos diz que é nos braços do Senhor que nós somos acolhidos e protegidos, né? É o número 310 do nosso cantor cristão. Esses hinos fazem parte da história dos batistas, né? Nós somos descendentes de quem mesmo? Historicamente? Todo mundo? Oi? Dos anabatistas, né? Tinha um povo que batizava, e daí para xingar aquele povo, o que eles diziam? Lá vão os anabatistas. A palavra aná significa de novo, né? Repetição. Uma anáfora é uma repetição numa poesia, né? E anabatista é aqueles que batizam de novo. Então lá vai aquele povo que batiza de novo. E daí pegavam os anabatistas, os nossos antepassados, né? Punham pedra no pescoço, jogavam no mar, porque as pessoas iam se convertendo e nós íamos batizando, né? E nós gostamos, né? Os nossos antepassados gostaram tanto desse nome, desse xingamento, dessa alcunha, que pegaram só metade, né? Batista. Deixaram a primeira parte e ficaram só com a segunda, os batistas, né? Tem gente que pensa que é por causa de João Batista, né? Não tem nada a ver com João Batista, não, tá? É um grupo da Reforma, um grupo perseguido, que era xingado de anabatistas. Dos anabatistas saíram os batistas,
E dos anabatistas, do mesmo grupo, saíram também os irmãos menonitas, né? Que faziam parte do grupo dos anabatistas. Então nós somos todos da mesma família. O mesmo povo que simplesmente, na hora da perseguição, um fugiu para um lado, o outro fugiu para o outro. Quem fugiu debaixo da liderança de um cara chamado Menos Simon, viraram os menonitas, né? Os irmãos menonitas. E os que fugiram para o outro lado pegaram o xingamento de anabatista, tiraram a primeira parte e viraram os batistas, né? Isso lá no começo. E daí houve todo esse desenvolvimento, né, dos batistas, e hoje em dia nós temos diversos batistas no mundo todo, né? Diversas convenções batistas espalhadas por todo o planeta. É batista nacional, é batista independente, é batista da convenção, é batista regular, é batista bíblico, mas todos vêm lá de uma mesma raiz, né? É um povo oriundo daquele período, né? De 1500 e lá vai alguma coisa, estavam ali os anabatistas. E nós fomos compilando músicas que falavam da nossa fé. E então, músicas avulsas, até que num dado momento juntamos músicas que hoje em dia, hinos, né, que são cantados entre os batistas no mundo todo, né? A gente fica até triste, pastor Brasil, quando pegam um cantor cristão e deixam de lado, né? Mas faz parte da nossa história. Muitos outros grupos que surgiram mais recentemente, eles, de alguma maneira, utilizaram-se da mesma tradição de hinos e cânticos tradicionais, antigos, e graças a Deus, assim a palavra vai sendo proclamada. E essa é uma música lindíssima, né? Em teus braços eu me escondo, que fala da proteção e dos cuidados do Senhor. Vamos cantar. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido.
podem descer e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós temos, nos últimos domingos, falado de alguns livros da Bíblia. O livro, domingo passado, foi o livro de Colossenses, né, que havia uma batalha de Paulo em defesa da fé, porque a igreja estava com alguns pensamentos oriundos do gnosticismo. Nós estudamos também Gálatas, que as igrejas da Galácia estavam enfrentando problemas com os judaizantes, que eram aqueles que tinham aceitado Jesus, mas queriam manter as práticas judaicas, né? O livro de Gálatas inteiro fala sobre isso. Nós pensamos também agora recentemente no livro de Romanos, que fala da justificação pela fé, porque alguns ainda acreditavam que a justiça viria através de obras humanas, quando a justiça de Deus é dada gratuitamente pela fé àqueles que creem. E hoje, seguindo o mesmo padrão, nós vamos pensar um pouquinho no livro de Hebreus. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias e manterem abertas no livro de Hebreus. Mas antes eu quero citar um pedacinho dessa música que nós acabamos de cantar, que fala assim, ó: inimigos me perseguem, eu sucumbo, ó Salvador. Muito aflito, te suplico, auxilia-me, Senhor. Esse livro de Hebreus fala sobre isso, fala sobre uma perseguição ferrenha, terrível, sobre o povo de Deus, e como o escritor aos Hebreus, ele fez para ajudar aquele povo a se firmarem, a não voltarem atrás, a se manterem firmes na fé, no momento da mais profunda e terrível perseguição. Nosso tema hoje é Jesus é maior. Jesus é maior. O que aconteceu na época dos Hebreus? Bom, todo mundo sabe, o livro de Hebreus tem o nome de Hebreus por quê? Ele é direcionado aos hebreus e fala sobre os hebreus, sobre aqueles que haviam aceitado Jesus como Salvador, sendo judeus, e que vinham de toda uma tradição judaica, vinham de toda uma tradução do Velho Testamento, e agora estavam diante da nova fé, uma fé no Salvador Jesus Cristo. E lá no começo da igreja, acontecia algo que a gente tem que ficar de olho, porque pode se repetir nos dias de hoje, que é uma coisa chamada perseguição. A igreja primitiva, ela foi perseguida e ela acabou se dispersando pelo mundo daquela época. Se dispersando significa fugindo, correndo, tendo que deixar para trás. Olha só, no início foram dispersos, deixando para trás cidade, amigos, bens, negócios e tudo aquilo que fazia parte da história deles, que era o templo, os sacrifícios, porque eles estavam aceitando Jesus agora. Só que houve um choque muito grande naquele início da igreja, por causa dessa dispersão, por causa dessa perseguição. Os irmãos já pararam para pensar o significado disso? Os irmãos já pararam para pensar se viesse uma perseguição hoje, e você tivesse que deixar sua cidade para trás, São José dos Pinhais, para fugir para algum lugar, tivesse que deixar sua casa,
tivesse que deixar seu trabalho, tivesse que deixar seus amigos, tivesse que deixar os seus sonhos, o seu templo, naquela época o templo judaico, né? Para salvar a vida sua, da sua família. Mas bastaria você desistir. Num dado momento você poderia dizer assim: eu desisto. Eu vou retornar para a minha antiga religião, para a minha antiga fé, para os antigos sacrifícios. Os irmãos já pararam para pensar como seria isso? E como seria difícil a tentação de permanecer do jeito que estava. O escritor aos Hebreus, ninguém sabe quem é ele. Porém, alguns dizem que é Paulo, alguns dizem que é Apolo, outros dizem que é um outro. Mas o que acontece? Ele tem que agora orientar aquele povo que estava fugindo, orientar aquela igreja dispersa a respeito da sua fé que eles tinham abraçado. E ele tem que dizer para aquele povo: se mantenham firmes, não voltem atrás, vocês receberam Jesus, permaneçam com Jesus, não adianta voltar atrás. O escritor tem a intenção de mostrar que Jesus é maior do que tudo aquilo que eles estavam deixando para trás. Jesus era maior e era melhor do que as suas propriedades, porque a possessão que Jesus indicava era melhor, era maior. Jesus era maior do que a religião que eles estavam deixando, porque Jesus era superior ao judaísmo. Jesus era maior. Na conversão, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Você necessariamente tem que deixar algo para trás. Ninguém se converte sem renunciar a algo. Renunciar aos pecados, renunciar a uma vida muitas vezes envolvida em coisas que não agradam a Deus. Se você quer ser uma pessoa convertida, e sempre nós somos chamados à conversão, há necessidade de renúncia e submissão. E esse povo, por excelência, é um povo que precisou renunciar muitas coisas. E o escritor, então, ele começa o livro de Hebreus dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória, da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O escritor aos Hebreus, ele começa fazendo um resumo da obra de Cristo. Ele diz assim: olha, Jesus é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressa imagem de Deus aqui na terra, ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Jesus é todo poderoso. E Jesus fez uma coisa, ele fez por si mesmo, isto é, através do seu corpo, da sua vida, da sua obediência, a purificação dos nossos pecados. E tendo feito isso, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A ideia de assentar-se é a ideia de que algo foi feito completamente. Você termina uma obra, daí você assenta-se. Isso é um símbolo de que aquilo estava feito completamente. Então não faria sentido aquele povo retornar para a antiga religião. Não fazia sentido para aquele povo continuar oferecendo sacrifícios
porque Jesus o tinha feito, definitivamente. Não adiantava para aquele povo intentar oferecer algo continuamente pelos seus pecados, porque Jesus já tinha completado a obra. É assim que o escritor começa. E depois ele vai detalhando o que Jesus fez para aquele povo que estava sendo perseguido. Primeira coisa que ele diz, lá nos Hebreus, é que Jesus é maior. É maior, inclusive, do que os anjos. É a primeira coisa que ele diz. Olha, no Velho Testamento, toda a revelação, todas as histórias estão permeadas da ação de anjos e anjos e anjos agindo. E o que acontece? Ele diz assim, olha, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele começa dizendo, olha, se firme em Jesus, porque Jesus é maior do que aqueles anjos que apareciam lá no Velho Testamento. Diz assim, como argumentação, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Nenhum anjo escutou isso. Tu és meu filho. Por isso que Jesus é maior. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos o adorem. Todos os anjos de Deus. Aos anjos foi dada a ordem de adorar a Jesus. Mesmo Jesus tendo sido introduzido neste mundo. Por isso que Jesus é maior do que os anjos. Ele começa dizendo assim, porque havia no imaginário daquele povo toda uma ação veterotestamentária, trabalhada por anjos e por exércitos angelicais. E ele diz, olha, se firme em Jesus, porque só Jesus é filho de Deus. E quando foi introduzido aqui nessa terra, todos os anjos receberam a ordem para adorar a Jesus. Mas dos anjos, e quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho, diz, o quê? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui está a declaração que o Filho é Deus. Porque dos anjos diz que são ministros. Mas do Filho diz o quê? Ó Deus. Jesus é chamado aqui de Deus, porque ele é um com o Pai. Embora tenha sido introduzido nessa terra e tenha sido dado a ordem para que os anjos de Deus o adorassem. E aqui tem uma declaração do que seja anjo. Isso aqui é anjo, irmãos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? O anjo é um conservo. O anjo é alguém que é enviado por Deus para uma missão específica. O anjo é alguém que é mandado para atuar na defesa do povo de Deus. Mas isso sempre é a critério de Deus, porque é Deus quem envia, é Deus quem manda. Mas anjo é servo, e em relação a nós ele é conservo. Mas Jesus é Deus. Então a primeira coisa que o escritor aos Hebreus, para fortalecer aquele povo que estava sendo perseguido, disse, ó, se firme em Jesus, porque Jesus é Deus. E Jesus está presente, e ele tem todo o poder. Ele foi introduzido ao mundo para fazer a purificação dos pecados. Se firmem no Senhor. Não adianta voltar atrás. Porque se vocês voltarem atrás, vocês vão estar em algo que é inferior. Porque Jesus é maior. A segunda coisa que o livro de Hebreus diz, para fortalecer aquele povo que estava sendo perseguido, é que Jesus é maior que Moisés. Os hebreus, eles tinham em Moisés o maior profeta deles.
Moisés era aquele que tinha recebido as leis lá no Sinai. Moisés era aquele que falava com Deus, cara a cara. Moisés era aquele que deu para o povo todos os princípios do nascedouro daquela nação. Mas o escritor diz, esqueçam Moisés, não voltem atrás. Diz assim, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, que é apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés. Aqui ele começa a fazer uma comparação, né? Jesus é apóstolo, é sumo sacerdote da nossa confissão, foi fiel, assim como Moisés foi fiel. Porém, diz assim, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E Jesus é aquele que edificou a casa. E Moisés era o quê? Era um funcionário da casa. Maior honra tem quem edifica a casa do que quem serve a casa. O escritor, ele diz então, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, e Jesus é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo não é como servo, mas como filho, sobre a sua própria casa, porque a casa era dele, ele é Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O escritor está dizendo, olha, vocês não precisam voltar atrás, vocês estão sendo perseguidos, vocês deixaram propriedade, vocês deixaram o templo, vocês deixaram os sacrifícios, mas vocês estão a caminho de algo maior, de algo melhor, maior do que os anjos que agiram lá no Velho Testamento, maior até do que Moisés, o maior profeta de vocês, porque Jesus é filho e Moisés é servo. Fiquem firmes. Também, Jesus é apresentado logo em seguida como maior do que as festas e feriados religiosos. Ele está além do cronos, do tempo. Porque toda a nação judaica estava amarrada em celebrações. Celebrações estas que não poderiam ser executadas enquanto eles estavam fugindo. E aqui tem algo de muito profundo, é interessante, né? Quando a gente estuda a questão do tempo, a gente já falou um pouquinho do tempo, né? Na semana passada e hoje eu mencionei algo sobre o tempo, que Deus é eu sou, é aquele que habita na eternidade, porque alguns imaginam, e estava na cabeça judaica da época, que havia 3 céus, né? Tanto que Paulo ele até diz assim, que ele foi arrebatado até o 3º céu. Então eles imaginavam que tinha o céu atmosférico, eles imaginavam que tinha o céu estelar, e além do céu estelar, onde estavam os planetas, tinha um 3º céu, uma 3ª camada, que seria o céu dos céus, que seria a presença de Deus. Então era uma questão de espaço, né? O Einstein não tinha nascido ainda, naquela época, para falar sobre espaço-tempo e sobre a relatividade disso, né? Isto é, o homem como criança, ele precisava imaginar Deus num local, né? E as coisas no tempo, né? Naquele tempo sucessivo, de dias e horas. E aquele povo agora perseguido não tinha mais como festejar as suas festas,
guardar os seus dias, as suas luas novas. E daí, o escritor ele diz, olha, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés. E quanto aos judeus, consideravam que o descanso era a terra prometida. Eles imaginavam que tinham entrado no descanso quando entraram na terra prometida. Porém, o verdadeiro descanso, o escritor diz, o verdadeiro descanso é Jesus. Se você entra em Jesus, você já está na terra prometida. E ele diz assim, eu sei que é complexo, vamos ler. E os irmãos vão entender que aqui também se menciona a eternidade de Deus. E qual que é a eternidade de Deus quando é mencionado aqui? Ele usa uma palavrinha. É uma palavrinha que tem que estar aqui no nosso coração, na nossa mente. Sabe qual que é a palavrinha? A palavrinha é a palavra hoje. Sabe o que é hoje? É o presente. É a eternidade de Deus. É quando você recebe Jesus e agora você anda com Deus e faz parte da eternidade. Diz assim, portanto diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, guardem essa palavrinha hoje que deveria estar ali em maiúsculo, tá? Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Quantos que entraram na terra prometida? A gente estava falando sobre isso, né? Quantos foram? Nomes? Josué e Caleb, né? Deus jurou, esse povo não vai entrar no meu descanso. Descanso, terra prometida. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes de exortar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aqui, quando se refere a todos os dias, se refere ao dia hoje, que é aquele dia do encontro com o Senhor, que é o dia da eternidade, que é o dia em que habita o ser, o eu sou. E diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Os que saíram lá do Egito, só 2 entraram. O resto, os corpos ficaram no deserto. Somente os filhos destes, posteriormente, entraram depois de 40 anos. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Essa incredulidade lá naqueles 40 anos no deserto era uma incredulidade terrível, porque era a incredulidade de quem vira, os que haviam visto todos os dias os sinais, né? O que tinha todo dia lá no deserto? Maná. Quando eles olhavam para cima à noite, uma coluna de fogo, né, que os dirigia, ou uma nuvem durante o dia que os conduzia. Eles queriam água, Deus dava água, tirava água da rocha. Eles queriam comida, vinham as codornizes, né? Eles viam sinais todos os dias, mas não puderam entrar no descanso, que era a terra prometida. Por quê?
causa da incredulidade. Incredulidade de quem vê. O pior tipo de incredulidade é aquela que está aqui, ó. A pessoa decidiu não crer. Daí não importa o que aconteça. Ela não vai fazer. E o escritor então diz para aquele povo que estava sendo perseguido: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como ele disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O escritor está dizendo: olha, vocês que estão sendo perseguidos, vocês que não têm mais o templo, vocês que não têm mais a lei, vocês que não têm mais os sacerdotes, vocês que não têm mais aquela possibilidade, não voltem para trás, porque senão vocês vão fazer que nem o povo no deserto, que por causa da incredulidade não puderam entrar, mas agora creiam que em Cristo vocês já entraram, vocês já estão no descanso, vocês já estão na terra prometida, vocês já são agora povo de Deus, vocês são agora família de Deus. Porque havia naquele coração o desejo de voltar atrás. E o escritor diz assim: porque em certo lugar disse assim do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência, Deus determina o quê? Outra vez, um certo dia. Que dia que é esse? Hoje. A eternidade de Deus. Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O escritor está dizendo assim: povo que está sendo perseguido, o dia é hoje de andar com o Senhor, nesse vácuo entre o passado e o futuro, na presença de Deus, na eternidade de Deus, e diante do ser de Deus, caminhando com o Senhor. E ele diz assim: se Josué tivesse dado repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Eu não sei, é bem complexo, né? Mas o que está dizendo é o seguinte: as festas, os dias, as luas novas, todo aquele ritual judaico, para vocês que estão sendo perseguidos, Jesus é maior do que tudo isso. E deve caminhar assim. Depois, ele diz assim: olha, Jesus também é o maior sacerdote. Falando aos hebreus, ele diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Está dizendo: olha, vocês estão sentindo falta de toda a ritualística judaica, então aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham que oferecer algo. Mas agora esse sacerdote, o que ele faz? Ele oferece a si mesmo em sacrifício. É Jesus. Diz assim que aqueles sacerdotes, eles se compadecem dos ignorantes e dos errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O sacerdote humano é rodeado de fraqueza. E por causa
dele. Deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então aqui, o escritor está dizendo, olha, vocês estão sentindo falta de todos os rituais e dos sacerdotes, mas aqueles sacerdotes eram humanos, eram falhos, e quando eles ofereciam sacrifícios pelo povo e por eles mesmos. Porém agora, esse novo sacerdote é maior, porque diz assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É este que é o novo sumo sacerdote. Aqui é importante nós entendermos uma coisa, irmãos. O escritor está ensinando aquele povo que está sendo perseguido, que tem duas ordens sacerdotais. Tá? Uma é a ordem araônica, de Arão. E essa ordem sacerdotal está lá no Velho Testamento. Então os descendentes de Arão ofereciam sacrifícios, eram sacerdotes, ofereciam pelo povo, mas tinham que oferecer por si mesmos. Mas tem uma outra ordem sacerdotal. Qual que é a ordem sacerdotal? É a ordem segundo Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que viveu antes da lei. Melquisedeque era rei de Salém. Melquisedeque é aquele que ofereceu vinho e pão a Abraão, e Abraão lhe entregou os dízimos de tudo. Agora, Jesus era sumo sacerdote de qual ordem? Aquela que era antes da lei ou aquela que era posterior à lei? Era aquela de Melquisedeque ou era aquela de Arão? Jesus era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele deixou de lado toda a ritualística, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles mandamentos, todas aquelas ordenanças, todas aquelas práticas. E ele próprio não se submeteu à ordem de Arão, porque ele nem poderia, ele não era nem da tribo de Arão. E ele então é de uma nova linhagem, que é a linhagem da graça, que é a linhagem da fé, que é a linhagem que possui apenas uma lei, que tem um preceito, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Diz a palavra que, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus se submete ao Pai em obediência e morre a morte de cruz. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem araônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, por isso, é o novo e vivo caminho. Por isso que ele mostrou um novo caminho. Por isso que ele conduz o povo por um caminho diferente. Por isso que nós não somos mais escravos. O escritor ainda, falando daquele povo que estava sendo perseguido e tentado a voltar atrás, ele diz que Jesus é maior por ter um sacerdócio
que é eterno. Diz assim, o qual temos como âncora da alma, firme e segura, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, aquele que foi primeiro, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele nos traz então uma melhor esperança, melhor do que aquela do Velho Testamento. Uma melhor aliança, melhor do que aquela velha aliança. Diz assim, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, isto é, pela ordem araônica, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O escritor está dizendo assim, não haveria necessidade alguma de Jesus. Se através do sacerdócio levítico, araônico, houvesse a purificação dos pecados. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tinha um monte de lei. Sacerdócio araônico. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Agora o sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. E qual foi a mudança da lei? Um dia perguntaram para Jesus, qual o maior mandamento, Senhor? E Jesus, o que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, que é igual a esse, ele estabeleceu os dois como um. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque você não consegue amar a Deus se não manifestar amor pelo teu próximo. E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível. Esse novo sacerdote, ele não está fincado na lei, no mandamento da carne, mas ele está fincado numa lei diferente, que é de uma vida incorruptível. O que é uma vida incorruptível? Eu não sei se os irmãos viram agora há pouco, nós mostramos um texto que diz que Jesus aprendeu, né? Será que Jesus aprende alguma coisa? Diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Sabe por que ele aprendeu? Jesus, ele veio no mundo para morrer. Mas antes disso, ele queria ter absoluta convicção de que tinha obedecido à vontade do Pai. Por isso que ele chega para o Pai e diz assim, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a tua vontade, a minha vontade, faça a tua vontade. E foi da vontade de Deus que Jesus morresse. E Jesus então aprendeu a obediência em que sentido? Ele aprendeu no sentido de que ele obedeceu. Ele que não precisava obedecer. Ele que era soberano, ele que era Senhor de todas as coisas, ele resolveu, por um ato de amor, submeter-se plenamente à vontade do Pai e aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Por cada um de nós. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É por essa via que nós vamos. É por essa via que vai a igreja do Senhor Jesus. Se nós formos pela via de Arão, se nós formos pela via levítica, nós não somos da igreja de Jesus. Por quê? Porque nós somos segmento do judaísmo. Como que nós podemos saber se somos segmentos do judaísmo? Que nós seguimos a ordem araônica. Nós seguimos a ordem levítica. Agora, se nós somos de Jesus, nós seguimos a ordem segundo o Melquisedeque.
Por isso que diz assim, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que significa abrogado? Anulado, cancelado. Por que ele foi cancelado? O precedente mandamento, isto é, o velho. Por quê? Porque ele é fraco e inútil. Porque através da lei ninguém conseguiu ser aperfeiçoado. E através da linha levítica, ou araônica, ninguém pode ser salvo. Por isso Jesus faz parte de uma ordem chamada ordem segundo Melquisedeque. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. De tanto, melhor aliança. Porque a velha aliança é o Velho Testamento, e a nova aliança é o Novo Testamento. E da melhor aliança, Jesus foi feito o fiador. Portanto, pode também salvar. Como? Perfeitamente. Os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para todo sempre. O escritor aos Hebreus, vendo aquele povo sofrendo, e agora eu pergunto se você estivesse naquela situação, né? Vamos imaginar que você vem de uma tradição, vamos imaginar que você vem de um povo que tem toda aquela história milenar de obediência, de sacrifício, centralizado num templo físico. E daí você recebe Jesus, e daí começa a ser perseguido, perde a tua casa, alguns dos seus familiares morrem, você perde o teu emprego, você perde o teu negócio, você perde seus amigos, e você está sendo perseguido e espalhado pelo mundo. Quantos aqui teriam vontade de voltar atrás? E dizer, esqueça, não tem nada a ver comigo. Eu quero minha casa de volta. Eu quero meu trabalho de volta. Eu quero meu sossego. Eu quero meu sustento. Quantos de nós estaríamos dispostos a, apesar da perseguição, apesar do despojo dos nossos bens, apesar do abandono de ideias e de tradições, permanecer firme com o Senhor Jesus? O livro de Hebreus está aqui justamente para trazer essa fatia da história, para que nós possamos compreender. Porque eu queria dizer aos irmãos, melhor eu vou perguntar para os irmãos, será que essa história pode se repetir? O que os irmãos acham? Será que a perseguição, a perda dos bens, a perda do trabalho, a perda do sossego, ter que fugir da sua cidade, será que isso pode se repetir? O que o irmão acha, pastor Brasil? Pode. Se nós abrirmos os nossos olhos e olharmos agora os países comunistas, isso já está acontecendo. E o Brasil está flertando com isso. Essa semana, Cuba teve lá o povo indo para as ruas, porque querem de volta a sua liberdade, depois de praticamente 60 anos de dura servidão.
Só que nós estamos num Brasil que flerta com o comunismo. E pode acontecer, tem muita gente que não acredita, né? Mas pode acontecer que uma esquerda assumindo o Brasil, nós possamos perder as nossas propriedades, nós possamos perder a nossa liberdade de culto, nós possamos ter que sair fugidos para lugares distantes, para salvarmos as nossas vidas. E alguém pode nos oferecer e dizer, não, renuncie, abandone esse Jesus que você prega, que você diz ter fé, volte, porque lá você vai ter paz, o Estado vai te dar garantias, o Estado vai te dar uma renda básica, o Estado vai te dar a possibilidade de viver bem com a sua família. Qual será a sua posição numa situação dessa? Nós temos os nossos irmãos lá na China, que já perderam tudo, menos a fé. Nós temos irmãos em Cuba que estão lutando pela liberdade religiosa. Nós temos irmãos espalhados em países comunistas que são verdadeiros heróis e mártires da nossa fé. E o mesmo conselho que aparece aqui no livro de Hebreus é o conselho que serve para todos nós nesses momentos de perseguição. É essa palavra, Jesus é maior. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os nossos encontros religiosos. Na antiga União Soviética, o povo se encontrava nas catacumbas do povo de Deus. E daí o líder dizia assim, vamos cantar o hino tal. E daí o povo começava a cantar ali escondido, com medo dos exércitos da União Soviética. E daí o povo se empolgava e começava a cantar alto. E o líder dizia, canta baixinho, eles podem ouvir, canta baixinho. Porque se eles entrassem ali, aquele povo seria ametralhado por causa de Jesus. Agora uma coisa nós sabemos, Jesus é maior. Jesus é maior que a lei. O sacerdócio de Jesus é superior a qualquer sacerdócio estabelecido nessa sociedade. Porque Jesus é real, Jesus é presente, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo é presente, a nossa fé é real, não é uma fé religiosa, é a fé em alguém que está sentado no trono e tem o controle de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz assim que muitos são chamados, poucos escolhidos, porque são poucos aqueles que estão dispostos a pagar o preço, a renunciar às suas coisas e às coisas deste mundo, e a viver uma vida que vale a pena com Jesus, o Mestre, sendo obediente como Jesus o foi, nem que seja até a morte. O escritor aos Hebreus, no final, ele diz assim, olha, vocês perderam tudo, né? Perderam propriedade, mas a nossa possessão, as nossas posses, elas são eternas. Porque nós não somos herdeiros da Jerusalém terrena, mas nós somos herdeiros da Jerusalém celestial.
E num dado momento, ainda dizendo para aquele povo permanecer firme, o escritor diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo prêmio que lhe estava proposto, somos nós, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Você está disposto a ser como Jesus? Você está disposto a renunciar para andar com Jesus? Nós vamos ouvir uma canção, o Israel nem sabia que ele ia cantar, mas é uma canção que fala que nós devemos fitar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Enquanto cantamos essa canção, na verdade todos podem cantar, o grupo de louvor, né? E a igreja também. Se você veio preparado, poderá consagrar ao Senhor seus dízimos e ofertas, mas de forma muito especial, esteja meditando na sua vida, se você tem olhado só para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Jesus, o Senhor, é maior do que tudo quanto se possa imaginar. Não existe, Senhor, nada melhor do que andar com o Senhor, do que estar na Tua presença. E nada neste mundo se compara, Senhor, com aquilo que podemos ser quando estamos em Cristo, quando estamos com o Senhor. Esteja, Senhor, nos abençoando, esteja, Senhor, fortalecendo nos nossos corações essa convicção, ó Deus, de fé. Peço a Deus pelos irmãos da Tua igreja, por aqueles que estão padecendo perseguições, ó Deus, por aqueles que estão em meio a sofrimentos, que possam olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor esteja restaurando os corações, que esteja abençoando as vidas, ó Deus, que esteja abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Peço por aqueles, ó Deus, que estão em casa, que estão temerosos diante dos problemas dessa pandemia, Senhor. Pedimos que o Senhor os alcance com o Teu Espírito, com a Tua graça, com o Teu poder, e que o Senhor também esteja restaurando e fortalecendo, Senhor, aqueles corações. Esteja nos abençoando, nós te pedimos isso. Obrigado pela Tua palavra e pelo fortalecimento que ela nos traz. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos chegando ao final do culto de hoje. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela presença de todos, né? Como de costume, pedimos aos que nos assistem que possam se inscrever, possam compartilhar, possam dar aquele joinha, possam transmitir essa mensagem a outros, né? Temos alcançado milhares de pessoas, graças a Deus, temos visto
se multiplicar a transmissão dessa mensagem, desses cultos, daquelas partes que são cortadas no culto, são pedaços que nós também enviamos, as músicas que são aqui cantadas, e nós cremos que pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pessoas são impactadas, são transformadas, são alcançadas com a mensagem do Evangelho. Peço que a igreja continue orando, né, por este ministério. Lembrando que se estamos em pé e se a igreja não tem passado por dores e sofrimentos decorrentes desse período de pandemia, é porque existe um grupo fiel que está orando. Seja na quarta-feira aqui, né? Todas as quartas estamos reunidos para orar uns pelos outros, seja nos seus lares, né? Creio que muitos irmãos que não vêm, mas oram em casa, intercedem, né? E por isso que os nossos filhos estão aí, por isso que os nossos parentes estão aí, por isso que as nossas casas estão edificadas, por isso que os nossos empregos estão preservados, porque nós não falamos com qualquer um, nós falamos com Deus Todo-Poderoso e Soberano, que tem o seu poder desde a eternidade e se manifesta a nós, que somos tão pequenos, mas tão amados, grandiosamente amados por Ele. Então convidamos os irmãos que venham nas quartas-feiras, convidamos os irmãos que venham no ensaio, no sábado, e que a igreja se reúna nos domingos para adorarmos ao Senhor Jesus e proclamarmos a sua mensagem e a sua palavra. Vamos ficar em pé? Convido os irmãos que se colocam em pé para esse momento da bênção, né? Que nós aprendemos na Bíblia também, com o apóstolo Paulo. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor esteja protegendo cada vida, cada família, cada lar, nessa semana que se inicia. Nos abençoe, que possamos sentir muito de perto a Tua presença e a Tua graça. Nós te pedimos isso. Proteja-nos no trabalho, proteja-nos da violência urbana, abençoa os estudantes, ó Deus, nas suas atividades, enfim, que todas as áreas da vida do Teu povo sejam orientadas e protegidas pelo Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.